E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos de podcast do esporte. Primeiramente, feliz ano novo para todos, né? Feliz 2023. Espero que vocês tenham tido uma grande virada. E aliás, né? Hoje a gente vai fazer um podcast falando de mercado da bola. Aliás, quem teve uma grande virada, uma virada de ano extremamente feliz foi o torcedor do Grêmio, né? A gente vai passar aqui por alguns clubes. Eu não vou, obviamente, passar por todos os clubes hoje, senão a gente vai ficar falando aqui por 2 horas. Vou passar por alguns clubes, só que não tem como não deixar de iniciar, né, esse mercado da bola. Aliás, eu estou usando o mercado da bola do lance, né? Para quem não conhece, o lance facilita muito a nossa vida. A gente consegue selecionar o clube e aí ver o que está em negociação, o que não está. E, cara, para quem é saudosista, essa parada do lance antigamente costumava acontecer no jornal, né? E aí saía do jornal, você pegava, olhava, né, no jornal. Hoje em dia facilita muito a nossa vida. Vamos começar então com o Grêmio, porque o Grêmio, pouquinho antes do final do ano, os dirigentes gremistas foram para o Uruguai, né? Foram para, não exatamente para Montevidéu, porque o Soares, se eu não me engano, ele não está em Montevidéu, ele tá nas proximidades, né? Até porque, né? Com a grana que ele ganha, ele deve morar num lugar gigantesco, né? Tem vídeo dele fazendo preparação física e tudo mais, tem uma academia gigantesca. Eu não sei se ele está exatamente em Montevidéu, mas os dirigentes gremistas foram para lá porque o negócio tinha dado uma travada, né? E tava entre indas e vindas. Existiam alguns pontos no contrato que pareciam indicar que a negociação praticamente chegaria ao fim, né? Era muito. Chegou um dado momento que até antes de terminar até antes de fazer o último podcast do ano, a gente tinha notícias até então de que a negociação tá toda apalavrada, né, com o jogador e tudo mais, mas tem um escritório de advocacia que cuida desses negócios, questões contratuais do Soares, é um escritório da Espanha, né? Então, entre indas e vindas, a negociação meio que esfriou e os dirigentes gremistas foram para lá conversar cara a cara com o Soares e a negociação terminou muito feliz, né? Já tem post, já tem vídeo no YouTube do Grêmio falando do Soares, né? Do Sou Gaúcho. O vídeo, aliás, bem bacana. Só acho, pô, eles fizeram um vídeo em espanhol, né? E entendo o motivo do vídeo ser espanhol por causa do Soares, mas, meu, pô, caraca, meu, dá. Os caras colocaram uma legenda ali, pô, e o cara fala espanhol muito rápido no vídeo, você não consegue nem prestar atenção nas imagens, né? Esse é o problema, assim. Pô, você vai fazer um bagulho legendado, pô, põe um bagulho devagar, né, mano? Se é um filme, tudo bem, você tá optando por ver um filme legendado. Mas nesse caso, né, pô, é um clube brasileiro. Pô, coloca um negócio mais devagar, né, mano? Senão você não consegue ver as imagens. Porque no fundo, é óbvio, assim, tá passando imagem do Soares, né? Imagens antigas, fazendo. Mas, cara, se você quer ver o que tá acontecendo atrás, né? Então, assim, não é todo mundo que fala espanhol. Eu, particularmente, eu entendo o espanhol se o cara falar devagar. No vídeo o cara tá falando super rápido, né? E aí eu fico lendo. Pô, a primeira vez que eu vi o vídeo, eu fiquei o vídeo inteiro com o olho na legenda. Eu não vi o que aconteceu no fundo. E aí, pô, aí você põe de novo e vê, pô, caraca, que loucura, né? Mas enfim, faz um negócio direito a próxima. Todo respeito a quem fez, né? A campanha de marketing. Pô, não tô aqui falando. Então, quem sou eu para falar de marketing, né? Pô, mas faz uma parada legal para todo mundo, né? Pô, pelo amor de Deus. Mas enfim, deu tudo certo. Soares apareceu lá, camisa do Grêmio e tudo mais, né? Diante dos papéis do contrato. Deve vir agora no início do ano o anúncio oficial de fato, vestindo a camiseta. Vai ser após o velório, o enterro do Pelé, né? Que vai acontecer aí já, pô, tá para acontecer aí, né? Vai ser agora no início do ano. O corpo do rei vai ser velado na Vila Belmiro. A gente vai deixar pra falar isso mais no final do podcast de hoje. Mas o anúncio oficial, de fato. E aí, o anúncio oficial já aconteceu, entre aspas, né? Mas vestindo a camisa, indo para Porto Alegre. Como é que vai ser a apresentação? Provavelmente vai ser apresentação no estádio. Vai lotar o estádio.
Arena do Grêmio. Mas assim, feliz, né? O torcedor gremista terminou o ano em estado de êxtase. Inclusive eu vi dois vídeos de dois gremistas. Chico Garcia e o Farid, né? E Farid na piscina, todo felizão, Soares do Grêmio. E deu tudo certo, assim. A negociação, ela grande pelo que a gente apurou, pelo que a imprensa esportiva fala, os especialistas, os setoristas do Grêmio, a grande maioria do salário do Soares, a negociação ela só foi possível, ela só foi viabilizada graças a investidores, né? A empresários que vão bancar boa parte do salário do Soares. Inclusive, os dirigentes gremistas foram para o Uruguai num jatinho de um dos empresários que vão viabilizar esse negócio com o Soares, né? Até porque um time que acaba de voltar da Série B com uma limitação de orçamento, fazer um investimento de mais de 1 milhão por um jogador só apenas, tem não apenas a questão salarial, mas a questão do próprio elenco, né? De, caraca, tá pagando 1,5 milhão pro Soares, eu tô ganhando aqui meus humildes 300 mil, e se atrasar o salário desse cara de 300 mil, vai ser pior ainda. Então, a negociação foi viabilizada, o Renato Gaúcho é um cara que eu imagino, não tenho a convicção, mas eu imagino que ele consegue lidar muito bem com essa questão das vaidades, até porque ele é um cara muito vaidoso, ele vai conseguir gerenciar isso, eu acho que não vai ter problema. O grande problema é saber se o Luis Soares vai ter um time que vai possibilitar ele, potencializar o que o jogador pode entregar hoje, que é um artilheiro, que ele pode fazer muitos gols, isso é fato, né? Agora, o time vai ter que jogar para ele. É um cara de 35 anos. De novo, assim, voltando para a questão das cifras, os empresários vão pagar uma parte, mas certamente que uma bela parcela disso vai respingar no Grêmio. Eu não me iludo aqui, eu não vivo o conto de fadas de achar que, os caras vão pagar 80% desse valor. Mesmo se o Grêmio ter que pagar 20%, ainda é muito. E eu acho que o Grêmio vai pagar muito mais, tá? Eu não acho que o Grêmio vai pagar uma bagatelazinha aí, pagar só 100 mil. Eu não acho. A menos que os caras falem, não, o negócio vai ser 100% coberto pelos empresários, 1,5 milhão líquidos, pelo que eu vi, né? O Soares quer ganhar 1.500 líquidos. E todo o resto, a galera se vira para pagar, né? Então, questões trabalhistas e tudo mais, deve girar em torno de 2 milhões aí. Então, eu não tenho essa convicção de que nada vai respingar no Grêmio. O Grêmio vai pagar uma bela fatia, imagino eu, mas até agora não consegui ver em nenhum lugar números concretos, né? Dados concretos, é isso. E agora, questão de jogo, eu acho que o Soares é um cara que pode... E eu tô feliz, eu falei aqui, se o Soares jogar no Brasil vai ser um barato, porque a gente já tem o Vidal, né? Soares, agora possível, hein? Possível. Essa possível retorno do Coutinho. Cara, isso é legal porque isso traz visibilidade para a Liga Brasileira. Querendo ou não, indiretamente isso traz visibilidade para a Liga Brasileira. Não é que a CBF está promovendo, quem está promovendo são os clubes, né? Por iniciativa dos próprios clubes. Mas ter grandes craques aqui, por mais que já não estejam tão consagrados ou não estejam mais no seu auge, isso chama atenção para o Campeonato Brasileiro, para as ligas em que disputam os equipes brasileiras, e eu acho isso muito legal. Agora, se ele vai render ou não, essa é a minha grande dúvida. Primeiro, assim, por questão dele próprio. Vendo o vídeo que eu falei, do cara malhando, se condicionando na academia, me parece que ele está muito comprometido e muito focado de que posso fazer um grande trabalho no Grêmio. Agora, o Grêmio, o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho vai ter que montar um time para jogar para ele. O Soares não vai ser um cara que vai ficar voltando para fazer a marcação, a recomposição, para ajudar. Então, qual que é o time que o Renato Gaúcho vai ter para suportar? Porque o time vai ter que jogar para ele. E vai ter que lidar com essa questão da vaidade, dele ser o grande craque, dele ganhar um salário muito acima de qualquer outro, né? Então tem tudo isso. Eu imagino que o Renato ele vai saber lidar com a questão da vaidade. Agora, ele vai conseguir montar um time que vai jogar para o Soares? Aí essa é a grande dúvida. Mas que é um espetáculo, que é, cara, uma parada
Muito legal ter o Suárez no Brasil jogando no Grêmio, isso sem dúvida nenhuma, né? Isso sem dúvida nenhuma. Grande contratação, agitou aí o mercado e trouxe alegria nessa virada de ano. O torcedor gremista teve motivos de sobra para comemorar, né? Não só a virada do ano, mas também a chegada de Luizito Soares. A gente já tinha falado de Reinaldo, né? Reinaldo que veio do São Paulo, PP, Franco Cristaldo, Felipe, e aqui vai, né? E aqui vai. Não vou falar de todo mundo, obviamente, tem um nome controverso que a gente também já falou sobre isso, é o Douglas Costa, né? Douglas Costa aparentemente vai ter, se já não teve, uma reunião com a diretoria do Grêmio. Não sei o assunto dessa conversa, se é para voltar, se é para acertar o que está atrasado. Eu, sincero, honestamente, não sei, né? Mas teve o jogo das estrelas do Zico e o Renato Gaúcho foi perguntado sobre isso, né? E ele meio que desviou do assunto, porque esse é um assunto delicado. O assunto Douglas Costa é um assunto delicado, né? Não dá pra gente, pô, caraca, dá pra bancar. O Renato, imagino eu, quer o jogador, pô. Você pensar, cara, o Douglas Costa, o que ele já fez no futebol brasileiro, se ele pode render tudo aquilo, se ele não se machucar, é um cara que pode ajudar muito essa composição de ataque com o Soares. Pô, isso é maluquice achar que não. Mas ele tem que estar no auge, ele tem que estar bem. Né? Vai dar certo? Eu não sei, né? Sincero, honestamente, eu não sei. Agora, ele meio que foi enigmático, desviou um pouquinho, contornou daqui, contornou dali. Não sei se é o interesse de fato do jogador e do clube. A gente vai seguir acompanhando o caso, mas fato é que pela rejeição aqui, ó, a aceitação do Douglas Costa, o torcedor gremista, está muito sentido ainda. Mas eu tinha falado, se tem alguém que pode bancar esse retorno do Douglas Costa, é o Renato Gaúcho. O cara que, pô, manda e desmanda no Grêmio, o torcedor tem a confiança do torcedor. Agora, a partir do momento que ele bancar, aí o jogador vai ter que entregar e o treinador também vai ter que assumir a bronca de, ó, tô colocando o cara para jogar, ele vai virar, torcedor abrace, perdoe, porque um coração cheio de mágoa, né? Como diria no Chaves, você tem que amar os seus inimigos, né? Enfim, grande nome da semana aí, desse finalzinho de ano, início de ano, a gente fica no aguardo do anúncio oficial. Tem essa aqui, né? Ele com a camisa do Grêmio, isso aqui tá no anúncio lá, né? No vídeo do anúncio. E obviamente que, imagino eu, é uma montagem, né? É uma montagem. Então, o torcedor deve estar na ansiedade, e a gente também na ansiedade de ver de fato, aí sim, uma coletiva com ele vestindo a camisa, e a apresentação deve ser uma loucura, né? Se colocar no estádio e tudo mais, que o Grêmio vai vender de camisa, o que pode conseguir, né, de público, uma renda a mais no início do ano, se é que vai ter cobrança, né? Imagino que vai cobrar um pouquinho. É sempre uma oportunidade, né? Você cobrar, se, pô, vamos encher o estádio, vamos apresentar o Luiz Soares, você cobrar um pouquinho, nem que seja um pouco, nem que seja para arrecadar alimentos, né? Nem que seja beneficente, é sempre bom, né? Então é uma bela oportunidade. Espero que a equipe de marketing do Grêmio faça uma bela jogada de marketing ali para que dê tudo certo. Já que eu falei do Grêmio, né, para o torcedor colorado não ficar chateado, vamos pular para Internacional, né? Só que eu pulei para Internacional e não atualizou absolutamente nada, né? Continua aparecendo aqui. Não sei o que aconteceu. Vamos recarregar a página, né? Foi mal, gente. Problemas técnicos aqui. Não sei se é a minha máquina, se é a minha internet. Provavelmente é a minha internet, né? Edenilson, a gente tinha comentado, eu não sei se eu comentei, Edenilson foi pro Atlético Mineiro. E até por isso o Eduardo Cudê queria o Patrick do São Paulo, né? Ele trabalhou com esses dois atletas e fazer de novo, meio que queria refazer essa parceria de Edenilson e Patrick, né? Mário Fernandes, CSKA,
Para quem não conhece o Mário Fernandes, ele já jogou Copa do Mundo pela Rússia, né? Já jogou ele cidadania russa e tudo mais. Ele jogou Copa do Mundo 2018, ele tava lá. Ele tava lá, ele jogou pela seleção russa. Cara, assim, tem 32 anos, ele é bom lateral, assim, pela seleção russa é um bom lateral. Agora, ó, eu vou ser sincero com você, eu não acompanho o futebol russo para saber o nível de enfrentamento, como é que ele tá. É um cara, pô, jogou Copa do Mundo e jogou pela seleção russa. É um cara de um nível, em termos de laterais, eu acho que ele é um cara que deve estar na média para cima, comparar com, pô, da média para cima não, ele deve estar bem acima da média, né? Porque é lateral e, com todo respeito, eu não tô falando mal de laterais, mas é uma posição carente hoje no futebol mundial, tá? Não é só no Brasil. É no futebol mundial. Qual que é o lateral, cara, foda, né? Perdão a palavra. Qual que é o lateral foda que atua no futebol brasileiro? A gente, antes da Copa do Mundo, quando o Tite chamou o Daniel Alves, depois, pô, por que não chamou o Rodinei? Por que não chamou o Marcos Rocha? Até o Fagner? Cara, mas se você olhar para esses atletas, esses três caras que eu citei, pelo menos, Edenilson, Rodinei, Marcos Rocha e Fagner, cara, assim, né, pô, tá no nível de uma seleção, é óbvio que assim, eles poderiam ter contribuído muito mais do que o Daniel Alves, que claramente foi lá mais para compor o elenco, ser líder de elenco e tudo mais. Resolveu alguma coisa? Não resolveu nada. Mas ele foi mais, eu acho que com essa ideia de ser um cara, um líder de elenco, dos bastidores pelo menos, né? Porque é um cara super vitorioso, passar tranquilidade para os atletas, para ajudar a galera a lidar melhor com momentos de pressão. Resolveu? Não resolveu. Mas eu imagino que esses caras que eu citei poderiam ter contribuído de fato, tecnicamente dentro de campo, sim. Mas faria uma grande diferença? Aí eu não sei, cara, porque o Militão tomou conta da posição e foi bem. Então, assim, que lateral fera mesmo que tem no Brasil, né? Eu acho que o Mário Fernandes vem para ser um dos melhores laterais do Brasil, imagino. Tá? Imagino eu, não sei como. Vai ter esse tempo de adaptação, né? Cara que ficou bastante tempo no futebol russo, poucas pessoas conhecem ele no Brasil. Então vai ter esse tempo de adaptação, de ver que como é que é o futebol brasileiro, a diferença do futebol russo, questão de cultura também. É um cara que está muito tempo fora do Brasil, está adaptado, vai para um estado que é mais gelado, que é mais frio, que deve lembrar um pouco mais a Rússia em termos climáticos, sim, sim. Vai falar a língua natal? Vai, mas tem essa dificuldade também, pô. Eu lembro que quando ele dava umas entrevistas, que a galera ia entrevistá-lo, né? A imprensa brasileira entrevistá-lo, ele falava um português até meio enrolado, porque, né? Existe uma distinção muito grande no idioma, né? E você está muito tempo fora do país, então vai ter um choque de cultura. A pré-temporada vai fazer bem para esse atleta, tá? Então, imagino que ele venha, se ele conseguir se adaptar rápido, imagino que ele venha para ser um cara acima da média nos laterais, pensar nos laterais do Brasil, tá? E aí vai, mais negociações de jogadores que saíram para outras equipes. O David, né? O São Paulo tem um interesse no David, mas o Inter, as duas equipes não chegaram no acordo ainda em relação à grana, né? Porque o Inter quer ganhar um valor a mais, o São Paulo quer pagar menos, e aí vai, né? É uma coisa que, pô, o Mauro César fala sobre isso. Cara, negociação é assim. Você vai comprar o carro de alguém, você vai chutar o valor lá embaixo, o cara vai pedir o valor lá em cima. E aí vocês vão negociar, tá, eu pago um pouco mais, eu cedo um pouco mais, e aí vai, até chegar no meio termo. Se o David se rolar, a menos que a gestão colorada, pô, enche o saco, fala, pô, estão pedindo um valor, os caras estão exagerando, né, na baixada, no que a gente está pedindo. Pô, não vão fechar, cara, não vão fazer. Então, assim, a menos que aconteça isso, que os caras se ofendam, né, pô, isso chega a ser ofensivo que o São Paulo está oferecendo, aí o negócio congele, mas acho que vai seguir a negociação, diz que tem um interesse do Vasco também, né? Não sei se é de fato, se é uma possibilidade, enfim. Lisieiro voltando ao São Paulo, o Inter fazendo, né? Vários jogadores saindo, isso é importante para limpar a folha salarial, porque a chegada o Mário Fernandes, cara, futebol russo, não deve vir por uma cifra barata, né? Mas o torcedor deve estar naquela de, pô, e aí, né? E aí, como é que estão os reforços, né?
O Grêmio anunciou o Luis Soares. Como é que vai ficar o Internacional, né? O torcedor colorado deve estar nessa expectativa de vamos ter um grande nome? Imagino que tudo isso que a gente está vendo é um trabalho do Mano Menezes, de querer ter um grupo mais fechado, com menos vaidade, saída de jogadores um pouco desgastados com a torcida, que é o caso do Edenilson, que é um cara, pô, Edenilson é brincadeira, eu imagino que, pô, o Edenilson está indo pro Galo, por exemplo. Eu imagino que se fosse oferecido ao Flamengo, o Flamengo iria querer. Se fosse oferecido ao Palmeiras, dependendo dos valores, o Palmeiras o contrataria. Tem uma idade que o Palmeiras já não contrata. Mas dependendo dos valores, é óbvio que o Palmeiras ia querer também. Então é um jogador que qualquer outra equipe do futebol brasileiro iria querer. Mas pro Internacional, é uma coisa que o Casimiro fala sobre isso, né? De cara, assim, todos os fracassos recentes do Internacional, o Edenilson tava lá. Então o torcedor, ele fica meio que com essa cara de ser a cara do fracasso, mais ou menos. Pô, com todo respeito ao jogador, mas não é isso, né? Mas o torcedor fica, pô, caraca, todas as decepções que aconteceram recentemente no Internacional, o Edenilson tava lá. E aí, pô, teve aquela disputa de 2020, título brasileiro, que o Internacional tinha chance. O Edenilson, ele teve a chance de fazer um gol no final, tava impedido. Então, assim, meio que fica, pô, derrota na final da Copa do Brasil pro Atlético Paranaense. Então fica naquela de o torcedor, pô, ele fica meio que com essa cara do fracasso e a imagem se desgasta, né? Mas é um jogador que teria espaço em qualquer outro time do Brasil. Pô, você tem o Flamengo, né? Dependendo é o que eu falei, dependendo das cifras, o Flamengo teria interesse. O Palmeiras também. Vai ficar, pô, não quero. Tem idade que o Palmeiras não contrata, mas se você pede pouco, os caras, óbvio que os caras vão pegar, né? Vem, só vem. Então por aí vai. Eu acho que a montagem do elenco do Internacional não vai passar por um grande craque, um super craque, porque o Mano Menezes está lá, ele já está fazendo. Ele iniciou esse trabalho de reconstrução entre aspas, né? Mas ele iniciou esse trabalho de reconstrução, de planejamento, de projeto, né? E ele não vai, eu acho que o Mano Menezes não vai passar por esse negócio de preciso de um grande craque. É outro perfil, assim. O Internacional tá num perfil de ao que parece, tá? E eu não sei se é por iniciativa da gestão do clube, que eu imagino que não, que cometeu muitos erros. Eu acho que muito mais pela questão Mano Menezes, de cara, eu quero ter um elenco que ele é confiável, que tá fechado comigo, eu não quero ter que ficar lidando com vaidade aqui, vaidade ali, eu não quero ter que ficar lidando com um jogador que a torcida vai pegar no pé e a gente vai ter que, pô, caraca, não é bem assim. Então acho que o Mano Menezes ele tá fazendo esse trabalho de eu quero um grupo fechado comigo. Agora sim, é aquele boatozinho, né? Aquele ruídozinho de que o Caio Ribeiro falou do Mano Menezes na seleção brasileira. Então o torcedor colorado vai ficar sempre com o pé meio atrás de pode acontecer, não é remota, a possibilidade não é remota. Pode acontecer do cara ser convidado, né? E aí como é que vai ficar? Ele vai fazer igual o Muricy de não, estou no Internacional e vou ficar, porque o Muricy recusou um convite da seleção quando estava no Fluminense, né? Então o torcedor deve ficar naquela de, pô, será que corre esse risco? Porque assim, o Mano tá montando o time dele. Se de repente acontece convite, ele vai. Como é que fica, né? Como é que fica? Então deve ter. Fica aquela pulguinha de, poxa, será, né? Será que tem essa chance? Será que corre esse risco? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Botafogo tá um pouquinho mais comedido essa temporada, né? Depois, cara, não sei o que tá acontecendo. Isso aqui não tá recarregando. Já fica aí não sei, de novo, não sei se é porque eu tô usando uma aba anônima ou já fica aí pra galera do lance, né? Talvez seja o problema da minha própria internet também, que tá muito lenta e não tá carregando o negócio da forma como deveria. O Botafogo tá mais comedido, né? O ano passado já foi um ano muito mais agressivo. E aqui eu queria fazer um parênteses e, obviamente, fazer um pedido de desculpas aqui pro Patrick de Paula, né? Porque eu falei, pô, o Patrick de Paula foi pro
foi pro Botafogo, não tá rendendo e tudo mais. E aí eu tava vendo um podcast do Luiz Castro, né? Esqueci o nome do canal. E aí perguntaram sobre ele, sobre o Patrick de Paula. Pô, ele falou, não, pô, o Patrick ele treina pra caraca, só que assim, a gente tem outra galera no elenco que nos treinos tá conseguindo fazer um pouco mais, tá entregando um pouco mais, né? Então eu sempre falo, pô, o Patrick não virou, tá ligado? Tá numa outra vibe, tá no modo festa, né? Então aqui, pedir desculpa, porque a gente tem que acreditar na palavra do treinador. Né? Se o treinador tá falando que ele é um dos caras que, pô, ele tá treinando, ele tá se dedicando, ele tá trabalhando, então aqui a gente acredita na palavra de Luiz Castro, né? Então, fica aí o pedido de desculpas. Eu acho que é um jogador que aparentava, pelo menos. Assim, botaria aqui, botaria ali. A gente falou, pô, o cara não tá mais tão interessado mais. E é meio que pô, ficou aquela sensação de. É um talento desperdiçado, porque a gente viu o que ele fez no Palmeiras, né? Pô, teve com direito a gol decisivo em disputa de campeonato paulista, em penalidades. Ele bateu o pênalti que deu o título pro Palmeiras. E aí e aí ele estourou, né? Aí ele se apresentou pro Brasil e pro mundo. O cara vindo da Taça das Favelas e tudo mais. Então, e aí ficou naquela, pô, o que aconteceu, né? O cara simplesmente sumiu. E aí veio o Luiz Castro nesse podcast e falou, pô, ele trabalha, só que assim, tem outros caras que estão trabalhando também que nos treinos estão entregando um pouquinho mais. A partir do momento em que ele conseguir entregar aquilo que a gente está pedindo, ele vai voltar, né? Ele vai atuar mais. Enfim, mas, repito, Botafogo um pouco mais comedido, né? Diego Gonçalves, o Goiás, o Canu pro Bahia, né? Quero falar do Bahia também, porque eu falei de Cruzeiro, mas o Bahia tá bem também no mercado. Hein? O Bahia tá montando, tá se reforçando e tá montando um time, cara, competente, né? Visando a permanência na Série A. E aí, Gabriel negociando, né? Então, assim, o torcedor do Botafogo deve estar naquela de caramba, e o John Textor, hein? Quem não vai trazer, né? Não vai trazer o cara, né? Mas o Botafogo, na minha opinião, o ano passado já montou um bom time. Montou um bom time. E foi montando o time ao longo do campeonato. Então, assim, já chegou o Luiz Castro com o campeonato rolando. Aí a equipe começa a montar o time, porque até então o Botafogo começa o campeonato carioca com um time, com outro treinador. E aí, pô, chega o John Textor de fato, e aí ele começa a mudar. Então as mudanças começam a acontecer com a carruagem andando. De treinador, de jogador. Então agora é aquele tempo de. Essa é a questão do clube empresa. Agora é aquele tempo de, pô, a gente pegou o negócio com. A gente começou o projeto, meio que com a coisa rolando, e ficamos bem por um tempo, ficamos mal, depois voltamos a melhorar. Então, assim, calma agora, né? Calma com a agressividade no mercado. Vamos trabalhar com esses caras que tem. Imagino. E dos motivos pela contratação do Luiz Castro é porque ele tem essa questão de trabalhar com a galera da base. Então, o John Textor, ele deu uma emocionada por um tempo, ele emocionou por um tempo, mas ele agora deve estar nessa de calma, vamos voltar para aquela ideia inicial do porquê que eu comprei o Botafogo e vamos deixar o Luiz Castro trabalhar agora, pegar essa molecada da base, porque a gente precisa fazer caixa agora. Investir muito dinheiro, agora eu quero retorno também. A gente precisa ter retorno esportivo e talvez se não tiver retorno esportivo em termos de título, retorno com venda de jogadores. E aí agora a gente vai ver o trabalho, essa habilidade do Luiz Castro de realmente trabalhar com a base, olhar para a base e trazer jogadores que possam ter um potencial de revenda. Vai acontecer de uma hora para outra? Não vai, cara. Assim, a gente cita direto a base do Palmeiras. A base do Palmeiras foi um trabalho de longuíssimo prazo. Foi um trabalho de muito longo prazo. Hoje o Palmeiras colhe os frutos, mas de um trabalho que começou, sei lá, mais de 5 anos. Eu não sei de fato quando começou. De investir pesado mesmo. Vamos mudar tudo. E aí o Palmeiras começou a investir e aí hoje a gente vê revelações sendo vendidas para o futebol interno, sendo vendidas para o futebol europeu, enfim. Então, cara,
é um trabalho de longuíssimo prazo. Agora, um ou outro certamente vai aparecer. E aí vai entrar o papel do treinador Luiz Castro de olhar e falar, pô, esse cara dá, esse cara não dá, e por aí vai, né? Flamengo acertou com o Gerson, hein? Oficial agora, conseguiu acertar a compra do Gerson do Olympique de Marseille, né? Eu não sei como é que tá a negociação, porque eu não sei como foram os termos da negociação de fato, porque o que o Flamengo queria fazer, o Flamengo queria comprar partes do direito do atleta e o Olympique de Marseille não queria vender tudo que ele tinha, porque o cara de 25 anos já, aos olhos do mercado europeu, já é uma idade que, ó, não vai ter tanto acesso assim. E é um cara que tá voltando pro Brasil. Assim, para ele ser vendido e no caso, o Olympique de Marseille, o Flamengo e o Olympique de Marseille, cada um com uma fatia, lucrarem com isso, vai ficando cada vez mais menor a chance, né? Então, até pelo que o próprio Mauro César falava, o Flamengo quer comprar parte do direitos econômicos dos atletas, não tudo, e o Olympique queria vender tudo. Então, essa tava nesse entrave, né? De vai rolar, não vai rolar, acabou rolando. De forma até inesperada, porque pelo que o próprio Mauro falava, passava a impressão de os caras não estão com pressa de vender. Eles não estão. O Olympique de Marseille não está com pressa de vender o Gerson. Eles. Pô, dá para esperar. Dá para esperar um outro clube europeu, sei lá, um clube português, de repente se interesse, outro, sei lá, algum clube de uma segunda prateleira na Inglaterra, enfim. Aparentemente os caras não tinham pressa, né? E aconteceu até antes do que esperava, tá? Aconteceu até antes que esperava. Sobre expectativa, a expectativa do torcedor é alta e a minha também. O Gerson é um cara que, para mim, dispensa comentários. O que ele já fez no Flamengo durante a passagem ali, se consagrou de fato ali durante a passagem do Jorge Jesus, né? E para mim é um cara que já é identificado, é um cara que o torcedor gosta dele, e é um cara que ali, né, ele queria voltar pro Flamengo, ele já falou. Então, cara, para mim é um cara que já chega para ser titular. Talvez haja esse choque de cultura, de se adaptar, de se ambientar, de conhecer o Vitor Pereira, nova forma de trabalhar, enfim, mas é um cara que certamente chega para disputar a titularidade. Se não começar como titular, ele deve assumir a titularidade para mim em pouquíssimo tempo. Grande contratação, grande reforço para o Flamengo, na minha opinião. Imaginava que demorasse um pouco mais para acontecer essa negociação, até pelo que o próprio Mauro César Pereira falava, mas aconteceu. O torcedor deve estar muito feliz nesse início de ano, porque é um grande ídolo que retorna à casa, né? O Dinei de saída, isso aqui a gente sabia, Ayrton Lucas já tinha comentado, o Flamengo acertou a permanência, e aí vai, né? Davi Luiz, Flamengo. Hugo Souza, né? Teve esse possível interesse do clube japonês, que eu não sei, Vissel Kobe, né? Alguma coisa assim, Vissel Kobe, se não me engano. Melou a negociação, eu não sei o porquê, não sei quais foram as cifras pedidas. Agora eu acho que também não sei se houve um desinteresse do jogador. Agora sim, seria interessante para todas as partes. Isso seria interessante do Hugo Souza sair do Flamengo. Talvez, no entendimento do staff do jogador e do próprio Flamengo, pô, você ir para a Liga Japonesa vai ser a vitrine que o cara precisa? Não sei, mas eu acho que, pô, ele precisa de novos ares. Não necessariamente no Brasil, ele precisa de novos ares. E não sei por que melou a negociação, se foi também parte dos japoneses também perdendo interesse, ou eles estavam oferecendo menos do que o Flamengo pediu, que o jogador pediu. O fato é que, às vezes, você precisa abrir mão de algumas coisas, porque ele ficar no Flamengo não vai adiantar nada. Ele não vai atuar, ele não vai fazer nada diferente. Ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. É um atleta de 23 anos. Então, assim, não joga mais categoria de base, vai ficar parado na reserva, porque ele provavelmente não joga mais no Flamengo. Provavelmente não joga mais. O Santos
O Santos é o goleiro titular e o Flamengo quer trazer o Rossi, por exemplo, do Boca. Então, deve ser se de fato chegar o goleiro do Boca, cara, assim, ele dificilmente vai atuar. Ele provavelmente vai ficar encostado lá. Então, por isso que eu falo, pô, de repente, pode não ser cifras interessantes, pode não ser um projeto interessante, mas para se manter na ativa, para recuperar, você vai num país que tem uma cultura diferente, os caras, a forma do japonês pegar no pé é diferente do brasileiro, então talvez fosse um mercado interessante de, pô, vou jogar aqui sem pressão, mesmo se eu falhar, os japoneses, eles são muito diferentes da forma como o Brasil pega no pé, então óbvio que tem os fanáticos tem em todo lugar, mas não como aqui, pô, é o maior clube, o clube de maior torcida do Brasil, a cobrança é muito diferente, né? Então, para mim, eu via com bons olhos essa possível ida do Hugo Souza para o time japonês. Não aconteceu. Acho que foi uma oportunidade perdida para todo mundo. Para o Flamengo, de manter um jogador na ativa, do jogador de também se manter atuando e tentando atuar no máximo, assim, em alto nível, no maior nível possível, para recuperar a confiança. De repente, ele se consagrasse lá, ficasse por lá. Porque, o torcedor São Paulino vai se lembrar do França, né? O França foi pro futebol japonês para nunca mais sair. Ele virou ídolo lá. Então, às vezes, tem essas coisas, né? De você ir e assim, no acaso do destino, a coisa dá tudo certo, né? Não sei. Augustin Rossi, é o que eu falei, tá negociando com o Boca, né? O contrato dele, pelo que o Mauro César falou também, tá meio que apalavrado com o Flamengo, mas ele tem contrato até o meio do ano com Boca, né? Então, para ele sair agora, precisaria pagar alguma coisinha. Não sei como é que tá a negociação de fato, tá? Mas, pô, se é para pagar alguma coisa, se tá acertado com o jogador, eu acho que vale, para já ter um cara para fazer a pré-temporada. Não sei, a gente vai seguir acompanhando o andamento, tá? E aqui alguns outros interessados, do mais Thiago Maia, né? Alguns interessados, jogadores que retornam, enfim, vamos seguir. Vamos seguir Fluminense. Vamos pro Fluminense. Trocou, eu preciso recarregar a página aqui, porque não tá legal pra mim. A coisa não tá rolando legal aqui. Ih, bugou, hein? Calma, tá carregando. Tá carregando. Foi, Jorge, né? Jorge tava no Palmeiras, foi pro Fluminense. Cara que a gente, quando foi pro Palmeiras, existia muita expectativa, né? Se vai virar, se não vai virar, nunca se firmou na posição. Deixou de... alguns torcedores até perderam um pouco a paciência com ele. Então acho que foi bom, sim, acho que foi bom pro Palmeiras, pro jogador. É um cara que tá numa idade que a gestão palmeirense gosta, mas não virou, provavelmente com a bênção do próprio Abel Ferreira, de, cara, não vai dar mais, né? Ele era o terceiro da lista, se eu não me engano. Foi bom para ele, foi bom para todo mundo, porque o primeiro nome é o lateral titular, o Uruguai lá, o Piquerez. O segundo nome é o cara que veio da base, né? Vanderlan. É Vanderlan? Alguma coisa assim. E aí o Jorge acabou meio que ficando sendo o terceiro nome, assim. E aí, cara, pô, vai ficar na reserva, um cara que teoricamente é um jogador formado, que já pode entrar, já pode atuar, mas no Palmeiras nunca virou, nunca rendeu o que se esperava dele. Então acho que é bom pro jogador, pro Fluminense vai ser bom, pro Palmeiras também. Keno, né? Keno vindo do Atlético Mineiro, bom jogador, tá? Bom jogador, chutes de fora da área, artilharia importante pro Fernando Diniz, tá? É uma peça importante pro Fernando Diniz. O Keno jogando com o Fernando Diniz, para mim, é uma promessa muito grande, tá? Muito grande, cara. Assim, o que ele vai possibilitar de ter o cara do drible, o cara do chute de fora da área. Assim, o que ele vai trazer de ganho técnico para as ideias do Fernando Diniz nesse Fluminense é impressionante. Ele, pode se tornar um cara, né, um potencial monstro aí nessa nova leva de contratações do Fluminense, tá? Eu, sinceramente,
imagino que vai dar muito certo, cara. Eu imagino que vai dar muito certo. O jogador, o jeito do Fernando Diniz, a forma como ele propõe o futebol. Lima do Ceará. Vitor Mendes. Dá pra dizer muitíssimo. Pô, aí eu falar, pô, conheço? Não conheço, cara. Não tenho muito. Não tenho muito o que dizer. Pô, deixa eu pular pro Bahia, né? Deixa eu pular pro Bahia. Aí vai. Marcos Felipe. Ó. Por que eu tô falando que eu quero pular pro Bahia, ó? O Bahia está se reforçando, não para disputar grandes ambições, mas para se manter tranquilo na Série A. O Bahia tá com. Pô, vamos investir com a bênção do Grupo City, né? Com a bênção do Grupo City, o Bahia tá se reforçando legal, cara. Tá se reforçando legal. Vamos pro Bahia. Eu só não posso esquecer dos times que eu tô falando hoje. Eu acho que o Bahia é o último de hoje, tá? Passei de meia hora de podcast. Amanhã a gente segue. A gente segue com o mercado da bola. Deixa eu recarregar a página. Calma que tá carregando. Calma que vai vir. Venha. Ó, saca só. Fechados, hein? A galera que tá vindo pro Bahia, hein? Saca a galera que tá vindo pro Bahia, hein? Ó. O Bahia tá levando a sério, hein? O Bahia tá levando a sério. Esse aqui, cara, o De Luca. Cara, esse é um negócio que o Casimiro falou. E, mano, Cara, e eu concordo muito. Assim, são duas equipes que subiram da Série B, tá? São duas equipes que subiram da Série B. São duas equipes que estão se reforçando e contratando para permanecer na Série A, para fazer bonito na Série A, para não correr o risco de voltar para a Série B. O Bahia, são duas equipes que têm contextos semelhantes, tá? SAF, Clube Empresa, voltaram da Série B, estão organizando, se estruturando para se manter para a Série A. Você vai contratar um cara que está na equipe que está com o mesmo pensamento que você? No mínimo, assim, por que os caras estão cedendo o jogador, né? Por que os caras vão de ceder para um jogador, para um concorrente direto, hein? Porque para as pretensões dessas duas equipes de chegar na Série A, de se manter na Série A, de se firmar na Série A, eles são concorrentes diretos a esse mesmo objetivo. Então, assim, por que o Bahia há de abrir mão de um jogador desse, né? E o Vasco, por que há do Vasco contratar um jogador, né? Não tô questionando a qualidade do atleta, não é isso. Mas, pô, assim. Imagina dois times que estão brigando pelo título do campeonato. Imagina assim: o Palmeiras e o Flamengo. Os caras estão disputando o time do campeonato. Chega na janela de meio de ano, o Flamengo contrata um jogador do Palmeiras. Pô, o que você vai pensar? Cara, assim, duas equipes estão brigando pelo título. Por que raios o Palmeiras abriria a mão de um jogador e reforçaria um clube que está disputando o mesmo objetivo que você? Então por que o Bahia reforçaria o Vasco, um time que tem o mesmo objetivo que ele? São coisas a se pensar, tá? São coisas a se pensar. Eu não tô aqui, de novo, não tô criticando o atleta, não tô falando que ele é ruim. Mas isso aqui é um tanto quanto, né? Assim, pô, faz sentido, né? Faz sentido o Vasco contratar do Bahia. Pô, se contratasse do Cruzeiro também não. Mas, pô, sei lá, contrata do Flamengo. Não dá, né? Não daria para contratar um jogador do Flamengo. Mas, enfim, do Flamengo que é outro objetivo. O Flamengo tem outro objetivo. O Fluminense tem outro objetivo. O Palmeiras tem outro objetivo. Corinthians, a mesma coisa. Então, assim, você contratar de um outro clube que tem outro objetivo, beleza. Agora você contratar do mesmo. E, assim, o caminho é o mesmo. Chegaram da Série B agora. Não é um clube que você pensa, Cuiabá. O objetivo, tecnicamente, é o mesmo. De permanecer na Série A, competir na Série A, só que o Cuiabá já tá na Série A. Então, assim, de repente é um pouquinho diferenciado. O objetivo é o mesmo, mas a trajetória dos clubes é um pouco diferenciada. A trajetória de Bahia e Vasco é a mesma, cara. É a mesma, né? Enfim, o Bahia tá se reforçando legal, tá buscando montar um elenco minimamente competitivo para não sofrer na temporada do ano que vem. Eu achei isso importante. E o próprio Casemiro fala, né? Quando fala olha pro Bahia, pro Cruzeiro,
fica aquela decepção com o Vasco, né? Deixa eu fechar a primeira linha aqui do Vasco. Porque você, pro próprio Casimiro, que é vascaíno, né? Não tá legal o mercado do Vasco em comparação com o Bahia, em comparação com o Cruzeiro. É diferente, assim, Clube Empresa também, Cruzeiro, Bahia, Vasco, é 777, né? E Lucas Piton. Aí é o que eu falei, cara, assim, você pode não ser o melhor jogador do mundo, mas se você contratar do Corinthians, aí beleza. Porque é um clube que tem um outro objetivo na temporada. O objetivo do Corinthians nessa temporada é título. É título, o objetivo. Né? O torcedor quer o título. O torcedor vascaíno, obviamente, não é besta. Pô, nenhum torcedor é maluco. Ele quer o título, mas dá pra disputar um título esse ano? Pô, sincero, honestamente, cara, não dá ainda. Pode acontecer, pô, você não sabe. O futebol, ele permite isso, né? Mas é muito difícil. Então, assim, você contratar um jogador de uma equipe que tem uma outra ideia, um outro objetivo, aí beleza, né? E aí faz uma limpeza, né? Contratou o Léo Pelé. Não sei, assim, sinceramente, não sei. Eu acho que o Léo Pelé pode. Aliás, para quem queria ver o Pelé quando jovem, o Léo Pelé parece muito com o Pelé, mano. É impressionante, sim, a feição é muito parecida. Então, só fazendo um parênteses. E aí, tava desgastado no São Paulo, né? Vamos combinar, assim, tava bem desgastado. O torcedor pegava no pé aqui, pegando no pé ali. E eu acho que pode virar no. Vai ser um baita jogador? Eu não acho que vai ser um baita jogador. Mas para as pretensões do Vasco, eu acho que pode. Imagino eu que vai dar muito jogo, tá? Aí que eu falei, o De Luca. Enfim, né? Do Bahia, enfim, tirem as suas próprias conclusões. E aí fica naquela, né? Pô, não deu certo o Wesley, por exemplo, foi pro Cruzeiro, né? E, pô, bom jogador, na minha opinião, bom jogador. Gabriel Menino, tá negociando, eu acho difícil a contratação desse jogador, por exemplo, do Palmeiras, né? Tô falando porque, cara, time que tem um outro objetivo. O Santos, pra mim, tem um objetivo meio que semelhante com o do Vasco, apesar do contexto ser diferente. E o torcedor santista não fiquem bravo comigo, mas, pô, você pensar assim, dá pra competir com os clubes da ponta da tabela? Não dá. O Santos ainda não. Como é que é o nome? O Hellman, né? Hellman. Odair Helm. É... O Odair Helm pode fazer um grande trabalho? Ele pode, mas sim, em termos de elenco, de ser competitivo, dá para competir com as equipes que estão no topo? Não dá, cara. Assim, o Palmeiras, o Internacional, o Corinthians, o Flamengo, dá para competir com esses caras? Não. Vamos ser sinceros, não dá. E aí sobe equipes da Série B que hoje são clube empresa. O caso do Cruzeiro, o caso do Vasco e do Bahia. Então vai ficando cada vez mais difícil. Vai competir com equipes que não dá para você competir pela força do elenco, pela grana que tem. E você vai ter que competir com clubes que estão com uma outra gestão. Então, assim, como é que você não tem margem para amadorismo? Não tem margem mais para amadorismo. O caso do Santos, o caso do São Paulo, não tem margem para amadorismo. Tá ficando complicado. O Vampeta fala sobre isso, cara. Vai cair um grande. E se Santos e São Paulo não tomarem cuidado, podem sobrar para eles. Porque vai cair um grande. Não adianta. Estão subindo o clube empresa. Fora os poderosos do futebol brasileiro hoje, que eu já citei, sobe clubes empresas. Então, cara, assim, tem cada vez menos espaço de manobra para tal da velha política que eu falo, né? De fazer aquela gestão meio intuitiva, de ficar trocando treinador, de contratar grandes nomes e seguir contratando, meio que pô, estrangular as finanças do clube. Não tem mais espaço para isso, não tem espaço de manobra para isso. E o Santos do ano passado trocou muito de treinador, né? Esse ano não tem espaço para isso, cara. Não tem mais ficar... vamos ficar meio que no intuitivo, uma hora vai dar. Tem cada vez menos espaço para isso. Se não tomar cuidado, pode respingar. Então, assim, para os objetivos
das duas equipes hoje são equipes que, para mim, têm objetivos um pouco semelhantes. Eu acho que o Santos, por estar mais na Série A, por financeiramente, o Vasco está trocando de gestão muito recente. Então, até da Liga, eu acho que ainda vai precisar de mais 6 meses, pelo menos, por aí. Né? Um ano. Então, o Santos ainda tem um espacinho, né? Ainda tem um espacinho. Enfim. Enfim. O Vasco se reforçou como pode também, né? Eu falei, pô, os caras vêm e na cabeça do torcedor, a empresa vem, né? Pô, agora ficamos milionários. Ficou, mas, cara, boa parte do dinheiro que é injetado vai para cumprir compromissos. Dívidas, né? Dívidas que estão para vencer. Eles estão assumindo uma dívida multimilionária. E aí, pô, tudo que recebe, tudo que entra logo de cara, pô, o que tem para fazer agora? A gente contrata agora ou a gente paga o que tá atrasado? Tem que pagar o que tá atrasado, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Mas tem aí, cara, jogador do Tucumano, Melô, né? Melô, Júnior Urso, negociações que melaram, né? Tentou, sim, tá tentando. Se vai vir um grande nome, eu acho, eu duvido muito, mas vieram bons nomes, tá? Vieram bons nomes. Tem potencial, assim, dá pra virar? Não sei, né? Não sei. Depende muito do trabalho do Maurício Barbieri também e tudo mais. Eu acho que tem que dar tempo, né? Vai ter que dar tempo. Mas, de fato, assim, se você comparar o que fez o Botafogo ano passado, tá fazendo o Cruzeiro e o Bahia, o Vasco ainda não fez muito, né? E a pré-temporada já tá para começar, já. A pré-temporada vai começar agora. Os clubes vão se representar agora e vai começar a pré-temporada agora. Então é isso, gente. Ó, vou fechar o podcast de hoje. Amanhã a gente vai seguir. Vamos falar dos clubes paulistas, vamos falar dos clubes mineiros de novo. E vamos seguir, né? Vamos seguir pelo mercado da bola. E, pô, acho que dá para falar de Palmeiras hoje ainda, né? Só para fechar. O Palmeiras não tem muita coisa não, tá? Vamos colocar o Palmeiras aqui só para fechar, porque aí a gente já fecha. O Palmeiras não tem muito não, tá? O Palmeiras segue muito comedido no mercado. E a postura do Palmeiras de hoje, assim. É outra gestão, é outra mentalidade desse. E muito passa pela presidente, pela própria forma como o treinador vê o futebol também. De ter um grupo mais fechado, um grupo que ele pode contar. Pô, mas saiu o Gustavo Scarpa, quem que vai chegar? Aí saiu que foi Jorge, Wesley, Vitor Luiz, Curitiba, Gustavo Scarpa não renovou, né? Foi pro Nottingham Forest. Palmeiras tinha interesse no Claudinho, não deu certo, né? Jogador do Zenit. E algumas negociações, mais algumas saídas, né? Isso aqui é o que eu falei. Gabriel Menino, difícil rolar, porque o Gabriel Menino ganhou moral de novo mais pro final da temporada, né? Segundo semestre, ganhou mais moral de novo com o técnico Abel Ferreira, né? Não sei se o Palmeiras negociaria, a menos que o Vasco pagasse uma bela bagatela pelo jogador. Que eu acho que não vai fazer uma loucura tão absurda, né? Não acho que faria uma loucura como essa. Então, pô, quem que tá vindo? Ninguém. O único nome que talvez o Palmeiras estava negociando para chegar é o Claudinho. O Palmeiras, ele é mais comedido, não revela. Assim, a gente não se tem muitas fontes de nomes que possam chegar. E aí o torcedor fica, pô, saiu o Gustavo Scarpa, quem que vai suprir a falta do Scarpa, né? O Palmeiras tem o Rafael Veiga já, que se lesionou e não voltou legal. Com essa pré-temporada ele deve iniciar a temporada melhor do que terminou ano passado. Tem o Bruno Tabata, né, que chegou, não se firmou na posição, não fez grandes partidas, não fez grandes exibições, mas é um cara que chegou para ser um meio-campo, então, no entendimento da gestão palmeirense, esse é um cara que pode cumprir esse papel. E o Atuesta, né, que também chegou no ano passado, no começo do ano passado, nunca vingou,
nunca fez uma grande exibição. Acho que talvez o Atuesta fez um bom jogo, não foi um grande jogo. Fez um bom jogo. Eu me recordo de falar uma vez bem desse Atuesta no Palmeiras. Que eu acho que ele vai... Eu sempre falo aqui. Eu acho que ele vai virar. Assim, curiosamente, eu acho que ele vai virar com o Abel Ferreira. Se o Abel Ferreira seguir no Palmeiras, de fato, né? Eu acho que ele vai virar, porque muitos atletas desse Palmeiras, o próprio Gustavo Scarpa, que a gente está exaltando, e foi muito exaltado essa temporada, ele demorou 2 anos para virar. O Veiga também demorou 2 anos para virar. E, sincero, honestamente, o torcedor vai ficar, pô, caraca, tá maluco. O cara não joga nada, ele amassa a bola, né? Eu acho que vai virar esse tal de Atuesta ainda, mas talvez precise de mais uma temporada, cara. Talvez precise de mais uma temporada. Não sei, com essa pré-temporada, talvez, né? Talvez ganhando mais sequência, usando o Campeonato Paulista meio que como fazendo experimentações, talvez ele já ganhe confiança e já meio que comece a melhorar, né? Comece a mostrar pro torcedor, ó, dá para virar ainda. Eu, sinceramente, eu acho que vai virar ainda, mas não sei quanto tempo vai levar. O torcedor vai ter paciência de esperar? Não sei, mas o Palmeiras já fez contratações ao longo dos últimos anos para montar um time para não ter que contratar mais. Pô, o torcedor fica nessa, o Grêmio contratou o Luis Soares, né? O Flamengo trazendo o Gerson de novo, manteve o Ayrton Lucas, né? Vidal chegou no passado, o torcedor acho que fica nessa, né? De, pô, quem que é o grande nome que vai vir pro Palmeiras? O grande nome do Palmeiras já tá aí, é o Endrick, né? Tem tempo para, já tem data de validade, já tem data para sair, mas ele tá aí. Então acho que o trabalho do torcedor palmeirense é, pô, né? Aproveita o Endrick, tem uma garotada fera da base, né? Tem uma garotada fera da base que também, pelo que a gente ouve, a comissão técnica do Palmeiras vai usar mais esses jogadores. Então, o torcedor não se iluda de achar que, pô, o Palmeiras vai contratar alguém, que o Palmeiras vai contratar, nem adianta procurar. Eu acho que se vier vai ser um cara que vai aparecer do nada e chegou, né? Chegou. Faltando uma semana pro cara fechar, vai cair, ó, Palmeiras tem interesse nesse maluco aqui. E aí, fechou, né? Eu acho que vai ser nessa parte, se vier. E eu acho que se vier, vai ser um só, cara. Vai ser um só. Então é isso, gente. Fechando por hoje. Vamos encerrar. Amanhã a gente segue. Vamos seguir com o mercado. Ah, não falei do Pelé, né? O Pelé vai ser velado ali na Vila Belmiro. E despedida, né? Foi um pedido dele. E aí muita coisa vai acontecer só após o enterro do Pelé e tudo mais. Então a gente vai aguardar, a gente vai ver. Deve vir muita gente. Né? A gente vai acompanhar também. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. E vão acompanhar, cara. Vai causar para algumas pessoas, vai causar uma certa comoção, né? Mas amanhã eu falo sobre isso. Pô, eu tava vendo alguns programas esportivos, né? De uma galera que viu o Pelé jogar. Cara, foi bem legal, mano. Foi bem legal. Na SPM tem o Pascoal. Cara, ele chorou assim, pô, esse vídeo é bem emocionante, assim, porque você vê que o cara, meio que assim, ele se apaixonou pelo futebol, o Milton Neves também, são caras que se apaixonaram pelo futebol vendo essa lenda jogar, né, e você vê relatos desses caras, é impressionante, assim, pô, você se emociona, né, você se emociona de ver o cara chorando, porque é o ídolo dessa geração, é o ídolo dessa galera que teve essa chance de ver e de entrevistá-lo, caso Vanderlei Nogueira da Jovem Pan, de entrevistar o cara, de conviver com o cara, então, pô, vai ser bem legal, vai ser bem legal, assim, é triste, falei aqui, a gente fica feliz porque a lenda se imortalizou, né? Não adianta, eu vejo muita gente, assim, por exemplo, o Neto falando, criticando o povo brasileiro, que não tem respeito aos ídolos, mas não é só o povo brasileiro, gente. A galera, assim, a galera só vira imortal, de fato. A gente só passa a idolatrar os ídolos. Isso não só no Brasil, é no mundo inteiro. Porque quando a pessoa tá viva, pô, a pessoa tá viva. Então, assim, só sente o baque mesmo quando... pô, imagina assim, quantas homenagens à rainha da Inglaterra aconteceram com ela em vida? Tem as homenagens, tem o Dia da Rainha e tudo mais, mas a homenagem que foi feita
após a morte da rainha, foi algo muito, foi transcendental, né? Foi muito maior do que no período que ela estava viva. Então, a mesma coisa, assim, o Pelé, e não só esses caras, tantos outros caras, né? Tantos outros famosos, tantas outras lendas, que aí se torna imortal. Assim, esse é o... Esse é a poção da imortalidade, né? A partir do momento em que você morre, você se imortaliza. Você vê que o Pelé hoje ele é um imortal, cara. Ele vai viver para sempre. Como eu falei, pô, a Marília Mendonça também morreu muito jovem, mas ela vai ser sempre imortal agora. Ela vai ser sempre lembrada. Ainda no caso da Marília Mendonça, óbvio que assim, por ser muito nova, você fica, pô, caraca, uma mulher muito nova, tinha uma vida inteira pela frente, mas a Marília Mendonça vai ser um imortal que, pô, ela vai ser sempre lembrada jovem, no seu auge. Então, assim, pô, é muito triste, cara, mas assim, essas paradas são legais, assim. Trazem alegria de, pô, você vai sempre lembrar da pessoa no seu auge, no topo, sempre jovem. Então, o Pelé é imortal hoje, assim, ele é imortal e vai ser triste, vai causar uma certa comoção, eu certamente vou emocionar, mas vamos repercutir, assim, que a gente for vendo amanhã, a gente vai trazer podcast de amanhã e a gente vai seguir com o mercado, se tiver espaço, né? Porque talvez a gente tire o podcast de novo para fazer uma homenagem ao rei. Então é isso, gente, eu vou fechar por hoje, mas a gente vai seguir, Então, feliz ano novo para vocês, o ano tá começando, a pré-temporada vai começar. E os clubes estão se mexendo. A dança das cadeiras, a gente vai seguir acompanhando. Tudo que a gente tiver de novo, a gente vai. Pô, depois desse anúncio do Soares também não tem muito. Pô, qual que é a grande notícia? Essa foi a grande notícia. Né? Essa foi a grande notícia. E aqui também, São Paulo anuncia a contratação do atacante Marcos Paulo, né? Mas, pô, isso aqui tá do lado de Grêmio anuncia a contratação do atacante Luiz Soares. Tá muito longe, né? Tá muito longe, com todo respeito. Com todo respeito. Gente, fechando por hoje. Valeu demais. Feliz 2023 para vocês. Amanhã estamos de volta. E é isso. Fechando. Tchau. Valeu. Até amanhã.